E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? Hoje, rapaziada, a gente tá aqui pra falar sobre os slashers, fazer um top 5 dos melhores, mas a gente vai fazer dos clássicos, né? Ali do período de 70, 90, que foi o período que teve o maior índice de slashers ali, digamos assim, surgiram ali e foram escalonando. Mas antes, queria falar pra vocês passarem lá no canal do Igor Rei e também no nosso canal de games, que é o Dudes, que tá administrando ali o canal, tá postando um conteúdo bacana lá. E bora pro vídeo, Dudes? E bora pro vídeo, né? Bom, e como a gente disse aí, a gente vai falar sobre 5 slashers e mais especificamente aí esses 5 primordiais aí que foram né, os que criaram basicamente esse movimento todo dos filmes slashers, né? Que pra quem não sabe, né, é aquele estilo de filme que tem um assassino, tem um monte de pessoas, esse assassino vai matando um por um. Sempre tem aquela Final Girl, né, que geralmente é o mais genérico do... Genérico não é mais o mais famoso estilo. E a gente vai falar aqui dos seguintes filmes: Halloween, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, Pânico e A Hora do Pesadelo. Basicamente aí, né, os grandes 5 filmes. Não tem como não lembrar desses filmes como quando falar de slasher, né, foram os originais aí. Então a gente vai estar ranqueando aí qual que é o melhor e qual que é o mais fraco deles, né? Não, acho que não dá pra dizer que é o pior, porque os filmes têm ali suas qualidades, mas os mais fracos pros mais fortes, né? E já comenta aí, rapaziada, qual é a lista de vocês, valeu? Quero muito saber aí qual é a lista de vocês, se vai estar mais ou menos parecida com a nossa ou não. Vamos ver, hein? Então, queria salientar pra vocês que eu não sei, Dudes, tu achou algum filme ruim? Eu achei na média todos bons, mas, né, a gente tem alguns mais fracos ali que não pegaram tanto. Mas na média é todos filme razoável pra bom, né? Eu também concordo. Eu não achei nenhum desses filmes ruins. Nenhum desses filmes são ruins. Eles têm muitas, como eu falei, né? Cada um tem muitas qualidades, mas definitivamente ele dá pra medir, assim, qual deles, né, que tem essa qualidade um pouco menor do que outros, né? E rapaziada, o quinto lugar da lista de slashers aqui é O Massacre da Serra Elétrica de 1974. A gente pegou os primeiros filmes de cada franquia. Então a gente vai falar dos primeiros, que na maioria das vezes é o melhor, né? Principalmente nesses casos aqui, não sei se tu concorda. Eu concordo. Eu acho que de todas as franquias aí, realmente os primeiros são realmente os melhores, porque basicamente eles que começaram, né, essas grandes franquias. Quinto lugar vai para O Massacre da Serra Elétrica por causa que ele é um bom filme, porém ele não é superior a nenhum que tem aqui. De todos aqui eu achei ele o mais fraquinho, principalmente criativamente falando. A gente até conversou ali depois que eu assisti que ele tem muitos elementos de roteiro que facilitam ali o roteiro pra a história andar e ela fazer sentido. Então, esse é um ponto negativo dele. As coisas boas pra mim foram... Eu gostei bastante da direção em certos momentos ali, como eles fazem aquela alusão ali a animais e a seres humanos, eu gostei bastante. E também do esquema ali que toda a história, ela tem um elemento de forte de matadouro, né? De eles sempre falam bastante sobre isso, já abre a história falando sobre isso, né? Um personagem comentando como é que fazem lá. E ao decorrer da história a gente vai meio que vendo isso, só que com humanos. Isso eu achei bem bacana. E ele é um bom filme, tem bons personagens, embora não muito memoráveis pra mim. Bom, mano, eu concordo bastante também nesse ponto da direção, né? Eu acho que esse filme ele tem um visual muito bom. Eu acho que uma das qualidades que eu mais gostei desse filme é a estética dele, né? Toda a estética visual. Tanto acho que dos personagens, principalmente daquela família ali, né? Dos canibais ali, né? E tanto dessa estética um pouco meio... Tu nota, sabe? Parece que o suor, a sujeira, tipo, a poeira do local ali, sabe? Tu consegue pegar muito, muito bem, assim, assistindo e te dá essa certa estranheza. Realmente, eu acho que um dos pontos mais fracos desse filme, com certeza, é um pouco ali do roteiro, talvez, porque ele é um filme muito... Parece que ele é limitado. Ele não vai pra grandes lugares. Tipo, um grupo de personagens vai do ponto A pro ponto B e aí acaba que o filme fica só nisso. Como, por exemplo, né, tipo... Sei lá, os 3 primeiros personagens que morrem, eles morrem muito, tipo... Porra, porque tipo assim, eles precisavam morrer, sabe? Eles precisavam morrer pra aquele roteiro continuar. Então, pra arrumar isso, eles meio que deram uma desculpa ali, tá ligado? Então, tipo, pra aquelas pessoas
pessoas estarem naquele local. Então, sei lá, eu achei algumas coisas um pouco fracas, assim, principalmente, né, nessa coisa da inteligência dos personagens, eu acho. Mas eu acho que, acima de tudo, né, a gente consegue perceber o quão os outros personagens, né, os antagonistas dessa vez, eles têm aquela personalidade, né? Eles são malucos, eles são piroca na cabeça. Uhum. Tem o Leatherface, né, que ele é bem imponente, assim, mas ele é todo meio É, que ele burrão, assim, sabe? tem um certo atraso mental ali, né? Por causa... Então, tipo, eu acho isso Os bem dois, né? legal, eu acho isso muito bem construído nesse Tem filme. dois personagens E ali. Ah, todos são loucos, né? Mas tem dois ali é, que são mais, sei lá, bobos, assim. Que é o Leatherface e o irmão lá. Mano, já que tu falou do personagem morrendo ali, eu gostei do primeiro cara que morre. Que daí eles linkam com o fato de abater porco. Que ele fala durante a van lá. Que é tu dar uma paulada na cabeça, o cara começa a se bater. Daí, tipo, é exatamente o que acontece com o cara, tá ligado? Isso eu achei legal. Mas, bora pro próximo filme. bom, e na nossa quarta posição, a gente tem nada mais, nada menos que Sexta-feira 13, um filme aí que começou uma franquia que definitivamente fez muito sucesso por causa do seu personagem, certo? Mas que nesse filme tem um certo, eu não digo ponto negativo, porque não realmente não era a premissa desse filme, mas por exemplo, o personagem mais famoso dessa franquia inteira não está presente nesse primeiro filme, né? Então é aquela coisa que a gente fica, que quem não sabia pode ser pego um pouco de surpresa. Eu já não sabia quando eu fui assistir o primeiro filme, Eu então tipo, também eu não. fiquei tipo, Na verdade, eu fiquei, tipo, sabia, pô, mas não sabia, assim. Fui descobrir agora, tá ligado? Esse ano. sim. E bom, como a gente falou, né? Esses filmes, todos eles não são ruins, né? E eu acho que esse aqui, ele tá justamente na frente de um Massacre da Serra Elétrica, porque justamente eu acho que ele funciona um pouco mais como slasher, porque, como a gente falou, no Massacre da Serra Elétrica, a gente acabou tendo ali 3 personagens morrendo por pura, não digo inconveniência do roteiro, mas enfim, né? Mais ou menos isso. E só que aqui a gente teve ali uma junção de vários personagens, aquilo que popularizou o bagulho de adolescentes, né, morrendo em filmes de terror. Então são vários personagens, várias mortes, nunca mostra o assassino, né, mas a gente entende que muitas pessoas morrem até ali. E eu acho que aqui funciona muito mais o gênero slasher, ele não perde muito tempo matando esses personagens. E eu gosto disso nesse filme. Eu gosto toda dessa vibe estética, né? Acampamento ali e tal. Um ponto negativo que eu acho é justamente a parte dos personagens, que eles são extremamente feitos para serem descartáveis, digamos assim. Não E a são gente nada acaba memoráveis. eles não são nada memoráveis. Então, acaba que a gente tem uma protagonista ali que a gente não espera, que é a protagonista, que ela vira ali a Final Girl, né? A Alice, eu acho que é o nome dela. Sim. E a gente acaba não se apegando tanto a ela, talvez, né? Ela meio que vai de surpresa ali, né? Então, esse eu acho que é um ponto negativo. E gurizada, pra mim também, eu acho que é um filme bem legal. Eu acho que, particularmente, as mortes aqui é um pouquinho que diferencia o Sexta-feira 13 do Massacre. As mortes são bem legais, tá? Principalmente tem aquela que ela assassina o cara na cama, que é bem bacana. Não sei se tu curtiu, mas, tipo, que é uma flecha atravessando, assim, e dá uma agonia, sabe? Achei bem Definitivamente legal. muito criativa, né? E o plot twist ali de revelar que é a mãe do Jason, eu achei bem legal. E tem um elemento também de tu não saber quem é o assassino, tu vê pelos olhos do assassino, né? O que tá acontecendo. E esse elemento é bem legal. Então por isso ele é o nosso quarto colocado. E justamente, né, aproveitando para falar do assassino ali, a gente tem uma antagonista que eu acho ok, eu acho ela legal. Embora eu sinta que ela poderia ser melhor, que ela acaba aparecendo nos últimos minutos do filme, assim, sabe? Naquele último atozinho ali do filme. Mas eu acho uma antagonista bem ok, assim, que ela é bem memorável, querendo ou não, né? Porque aquela mãe do Jason, né? Tipo, o que ela fala, né? Tipo, pô, mate ela. Aquilo lá é tudo bem memorável. E o que eu gosto desse filme gostei, tipo, desses slasher antigos aí, particularmente nesse, foi o ritmo. Tem um ritmo bem bom, assim. Embora ele pareça uma produção meio amadora. Eu senti um pouquinho essa pegada, assim, parece que, não sei se era um diretor início de carreira, eu não lembro quem é o diretor, mas parecia ser, tá ligado? Foi a expectativa a perspectiva que eu tive desse filme. E no nosso terceiro colocado, esse aqui vai gerar um pouquinho de polêmica, tá? Temos ele, Pânico. Pânico, rapaziada, a gente escolheu aqui por causa que ele é muito legal. E confesso que essas 3 primeiras posições foi bem difícil de escolher. Mas a gente decidiu botar o Pânico aqui por causa que ele tem certos elementos muito legais que particularmente ganham dos que ficaram atrás, Sexta-feira 13 e Massacre. Então eu acho que ele tem elementos muito bons, como uma história ali bem contada, um roteiro melhor e um nível de produção melhor também, né? E sem falar no plot twist ali no final, que é muito bacana. Então eu acho que
que particularmente eu gosto bastante desse filme. E gosto bastante que ele tem personagens memoráveis. E ele é um dos casos raros aí das franquias de slasher que deram certo, né? Não tem muito. Não, tipo, vai ter algum filme que tu não vai gostar, mas nenhum é ruim, né? Ao contrário de, meu Deus, a gente até comentou, né? Que era difícil, mano, ter filmes slashers com uma franquia inteiramente boa. É que vira tudo uma bagunça, né, depois, e aí a gente acaba não curtindo tantos outros filmes, né. Bom, eu também concordo, como o João disse, foi muito difícil escolher esses top 3 aqui, né, eu acho que são 3 filmes muito bons, tá ligado? São 3 filmes, assim, que definitivamente são os filmes de terror, assim, e eu acho que Pânico consegue trabalhar tudo muito bem. Ele tem personagens memoráveis, então você vai gostar dos personagens, dos protagonistas, principalmente da própria protagonista e da jornalista lá, né? Que eu esqueci o nome. E a gente tem antagonistas interessantes, que são. Que tem justamente aquele plot twist no final, né? Que te pega de surpresa, querendo ou E o não. esquema de ser E, dois é muito legal também, né? e é um bagulho que se repete na franquia, né? Sempre Sim. vai ser dois e não importa qual filme, né? Eu acho que no 3 não tem dois. Mano, e algo que eu gosto bastante é que ele virou Todo Mundo em Pânico depois. Verdade? Querendo ou não, foi o primeiro filme, né? E também, né, obviamente a gente tem aí um personagem muito marcante, que é o Ghostface, né? Que ele é bem diferente de todos os assassinos de slasher, né? Todos os assassinos, não todos, na real, né? Ele não é muito diferente do Fred Krueger, por exemplo. Ele tem aquela coisa dele ser mais ágil, ele ser ele brinca mais com as vítimas, né? Então eu acho que isso tudo é muito, muito legal. E o filme inteiro, eu acho que a lore mesmo do filme, né? É tudo muito legal. Tudo nesse filme é bom e por isso que esse filme aqui tá nessa terceira posição, porque ele faz tudo de uma maneira muito boa e só que infelizmente tem outros filmes que talvez façam algumas coisas um pouquinho melhores que Pânico. E um dos elementos dele é ele, mano, brincar com o gênero de slasher e funcionar super, né? Eu acho que isso é um dos elementos aí que coloca ele um pouquinho acima aí na nossa posição, no top 3. E é impressionante essa franquia ter funcionado, né? Porque todos os filmes seguem a mesma lógica. É sempre uma sátira ao terror e é sempre uma sátira ao próprio filme, né? Porque o próprio filme existe dentro do universo e acaba que todos dão certo, né? Querendo ou não, tem um mais fraco né, do que o outro, mas todos os filmes de Pânico funcionam porque eles são todos bons e eles todos seguem essa mesma ordem genérica, mas ainda assim são bons. E no nosso segundo lugar, na medalha de prata, nós temos o Halloween, que é um filmaço aí. Querendo ou não, ele introduziu aí um baita personagem que é o Michael Myers, né? Que é aquela figura meio... Ele tem aquele diferencial do personagem de filme de terror, eu acho. Que ele sempre fica parado, ele sempre fica à espreita. Tu sempre vê ele nos detalhes do fundo. É um personagem muito foda. E a gente tem ali uma protagonista acho que muito importante pro gênero do terror. Acho que ela tá pau a pau ali com a Sidney de Pânico, né? Eu acho que ela é uma das melhores protagonistas, assim, dos filmes de terror, que é a Laurie, né? Eu acho que é o nome da Sim, personagem. sim. Da Jamie Lee Curtis. Sim. Que é uma baita de uma atriz também, né? Então, eu acho que a protagonista, ela é muito a alma desse filme e acho que esse filme mostra ali justamente esse... Ele não chega a ser muito interessante os personagens... No geral, assim, todos os personagens são interessantes do filme. Eu acho que não tem isso. Mas pelo menos a protagonista, o próprio Michael Myers, o psiquiatra lá, né? O doutor lá, não lembro o que ele era. Então tem alguns personagens bons. Não, acho que não tem personagens ruins nesse filme, mas mesmo assim ela consegue segurar muito bem o filme. Aquela sequência final que só sobra ela e o Sim. Michael Myers, né? É muito foda a perseguição. Então, toda vez o Michael Myers cai, ele levanta. Ele cai, ela acha, pô, Isso ele é muito levanta de bacana. novo. E aquela cena final, né, dele, quando ele cai da janela, eles olham, ele não tá lá. Pô, tudo nesse filme é tão bom. Pô, e junta isso com a E trilha, hein? Puta sim, pô, merda. é uma trilha sonora extremamente marcante, né? E a história do filme, porra, é muito foda o jeito que é montada. Demora um pouco, sim, para as coisas acontecerem nesse filme, né? Mas eu acho que em nenhum momento, pelo menos eu, quando eu assisti, em nenhum momento o filme me desprendeu. Eu assisti esse filme meio que, não, de certa forma, encantado com tudo do filme, então ele conseguiu me prender bastante, mesmo com o vilão não aparecendo tanto, né? Particularmente eu achei que esse é um pontinho meio negativo do filme ali, particularmente no início, que é, tipo, ali até as coisas começarem a ocorrer, ele é bem lento, então pode ser que não funcione tanto contigo. Mas eu particularmente passei um pano por causa disso, por causa que o nível de produção aqui
é bem diferente do nível de produção do, por exemplo, de um Sexta-feira 13, de um Pânico tá pau a pau ali, mesmo ele sendo bem antigo, de um Massacre da Serra Elétrica, tá anos luz superior. Eu achei que, tecnicamente, ele é muito melhor e, tipo, me agradou mais vendo hoje em dia. Lembrando, galera, a gente viu esses filmes recentemente, a gente nunca tinha assistido, então a gente tá falando de uma pessoa que zero saudosista, zero nostalgia, então a gente viu a obra atualmente. Então, foi algo muito bacana. Mano, e, tipo assim, ele demora pra acontecer, sim, mas quando ele acontece, ele é muito competente, é muito massa, tá ligado? Cara, ele ali, tipo, nos momentos de tensão, tu não sabe direito o que vai acontecer. A primeira morte ali dentro do carro, tu acha que, tipo, ele te dá diversos indícios que ele vai assassinar a pessoa em certo momento e ele brinca com isso. Embora, particularmente, eu acho que as mortes, assim, elas não foram tão memoráveis, tão chocantes como em Pânico ou Sexta-feira 13 também, eu confesso que teve mortes bem legais. Mas eu acho que em diversos outros elementos ele é bem superior a esse. Tu citou um momento. Principalmente trilha sonora, por causa que dos slasher eu acho que essa aqui é a mais memorável, né? Ah, eu Do acho que sim terror em também. si. E tu citou uma coisa, né, dos momentos de tensão, tem uma cena muito legal que é a cena da que a personagem, ela derrama alguma coisa na roupa dela e ela vai lavar a roupa. Sim. E aí tem toda aquela cena que tu acha, mano, vai acontecer uma merda, vai acontecer uma merda, vai acontecer uma Não, e merda, e daí não acontece, fica tá ligado? nessas, né? Aham. E aí, tipo, pô, essa cena é muito boa, sinceramente, ele consegue construir uma tensão muito legal e ele tá aqui por merecimento nesse segundo lugar. E eu acho que ele nem é o melhor filme do John Carpenter, né? Por causa que, em termos de direção, eu curti bem mais o Enigma de Outro Mundo. Mas não é um slasher, então ele não tá aqui. E na nossa primeira posição, por favor, não nos matem. Mas o que mais nos agradou, o que mais a gente gostou, foi A Hora do Pesadelo. Só era vocês ligar 2 mais 2, né? Que ia dar A Hora do Pesadelo. Mas, enfim, rapaziada, o que a gente mais curtiu olhar recentemente foi A Hora do Pesadelo. Eu, particularmente, já vou puxar aqui falando que eu gostei muito da trama, mano. Eu gostei muito da história ali, como ela vai se desenrolando. Pareceu pra mim, assim, bem atual, tá ligado? O jeito de contar a história. Então, pra mim, funcionou super. Logo nos primeiros momentos ali, a gente já tem construído o que o personagem é, o que o personagem vai fazer. E daí a gente vai descobrindo o que aconteceu com esse cara, com o Freddy Krueger, no passado, através dos olhos da Nancy, que nem é a protagonista ali no primeiro momento, né? Isso é bem legal. Então eu achei que tem atuações bem legais ali dos personagens, tipo Johnny Depp, ele novinha, é bem bacana de ver. E confesso que os personagens desse aqui tem alguns personagens que são burros com força, isso me tira um pouco do filme. E o final me tira um pouco do filme. Mas, cara, eu achei ele extremamente competente e me deixou interessado pra ver mais essa franquia e ver o que tem além, tipo, dessa história do primeiro filme, sabe? E algumas explicações. Só que aí que tá os filmes slasher, né, mano? Às vezes ele tenta explicar e ele não é competente explicando. Então, às vezes é bom ficar só no primeiro filme mesmo. Mas esse filme eu gostei demais, embora ele não tenha, por exemplo, uma trilha marcante que nem de Halloween. Mas, cara, passa um pano ali. E lembrando que as 3 primeiras posições estavam pau a pau. Mano, eles estão, sei lá, 1/10 de diferença um do outro, tá ligado? Mano, A Hora do Pesadelo foi um filme que me impressionou. Eu lembro que dos slasher eu achei que seria justamente aí talvez o mais fraco, né? Mas esse filme me impressionou muito por causa justamente porque tu falou da trama. Eu acho que ele começa de uma forma muito boa, aquela introdução daquele núcleo de personagens ali. Tu acha já que aquela mulher lá é protagonista, né? A Nancy, ela é meio de escanteio, né? Nessa primeira parte do filme aqui. E aí toda aquela cena acontece, que é a cena muito marcante, né? Da cena da cama lá, né? Que a mulher morre, né? Que a guria morre, né? Enfim, né? Toda aquela cena inicial ali é muito foda. Eu acho que justamente essa troca de protagonistas, ela te pega um pouco e eu acho isso muito legal. E como o João falou, né? Explica muito bem ali o Fred Krueger, já explica a ideia do filme, né? Que ele pega durante os sonhos. E ele tem uma vibe muito legal, assim, de uma certa investigação. Por isso que a trama é muito boa. Ela se estende, ela vai pra vários lugares. Ela gira ali bem direitinho, sabe? Eu acho isso muito legal. Sobre essa construção de trama, acho que deu pra notar um pouco nessa lista uma evolução muito boa de tipo assim, ó, o Massacre da Serra Elétrica, ele é um pouco mais contido, então ele vai ser ali, ele vai ter 3 ambientes, que é aquela estrada,
a casa que eles chegam e a casa da família lá. Sexta-feira 13 né, um acampamento inteiro, mas se passa em diferentes lugarzinhos. E a cada filme meio que vai escalonando, né? E chega aqui em Hora do Pesadelo, eu gostei muito que tem várias cenas em vários lugares e ele consegue te explicar muito bem a história do filme a partir disso. E ele é muito criativo, né? Também nas mortes, no jeito Sim. que vai se construindo a tensão ali. E aquele bagulho que tu falou, né? Ele às vezes não te explica alguma coisa, então tu tem que ficar meio que, talvez, entender, tu tem que interpretar do teu jeito ali, sabe? Eu acho isso bem legal. Além do mais, que eu gosto bastante da Nancy como uma protagonista, né? Ela é, de longe, assim, a personagem mais inteligente desse filme inteiro, né? Porque, por favor, o Johnny Depp, né? Não, o Johnny Depp, como Glenn, mereceu morrer, né? Ele, cara, só era o cara não dormir, meu. Ele, tipo assim, 2 vezes que ela precisou que ele não dormisse, ele dormiu. Então, vai com Deus. Impressionante. Então era isso, rapaziada. Comentem aí o que vocês acham da nossa lista e comenta a lista de vocês, do gosto de vocês. Lembrando que esse é mais ou menos o nosso gosto, a gente teve algumas divergências ali. E lembrando que se vocês quiserem que a gente converse, montamos essa lista com vocês no vídeo aqui, comenta aí que a gente decidiu trazer a lista pronta já, pra ser uma melhor maneira ali. Vamos ver como é que vai sair. Comenta aí então. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também passar nos canais aí do Igor Rê e também no canal de games que tá no link do comentário fixado. Valeu? Valeu demais, parceria, mano Dudes. Tamo junto. Valeu sempre, né? Tamo sempre junto aí, pode chamar quando quiser. Valeu, gurizada.